Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live aqui no canal Somos Espiritismo. Nessa noite vamos receber o Kennedy Alves, ele que é fisioterapeuta, espírita, ele está cursando mestrado também, ele vai se apresentar melhor, né? A nossa live vai tratar sobre como anda a sua saúde física e espiritual, porque as coisas têm que andar juntas, né? Falar nisso, falar em Kennedy, ele já está aqui conosco. Já está aqui conosco, vamos só esperar o Kennedy chegar. Muito obrigado por todos que estão chegando, viu? Boa noite. Uma gratidão imensa receber todos aqui na nossa live. Olá, Kennedy. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo Como é que você bem? está? Tudo bem, e você? Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim, você me ouve bem? Sim, também te ouço bem. Tranquilo mesmo. Ótimo. Tudo na paz por aqui, por aí. Por aqui também tudo na paz, um calorzinho bom. E assim tá tudo bem mesmo. Aqui também tá bem quente. Aqui é bem quente, na verdade. Nós estamos no pico que é o verão, então tá aquele Ah, jeito. sim. Isso, exatamente, é. Bem, eu gostaria de saber sobre enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai fazer uma prece. Você sente mais a vontade de fazer a prece agora ou no final? Tanto faz a sequência. Você pode ficar como você quiser. Então, se por gentileza, faça a oração para nós, por favor. Pronto. Vamos pedir a quem desejar fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, com sentimento de gratidão por estarmos aqui hoje de forma remota, distantes fisicamente, mas unidos, vibrando pelo melhoramento do nosso planeta. Agradecendo a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos intui e nos ajuda a seguir, caminhando rumo à evolução. Que toda vez que fraquejamos, possamos lembrar do nosso combustível diário, que é o Evangelho. Como disse Jesus, quando todos se sentirem fartos e cansados, venham a mim e eu vos aliviarei. E o Evangelho vai nos reabastecer para continuar seguindo. Que a paz e a luz de Deus esteja com todos os encarnados e desencarnados, que hoje estão aqui para ouvir essas mensagens. Que possamos plantar sementinhas de amor em seus corações, para que todos os dias a palavra do Senhor possa florir em seus corações. Muita paz e muita luz, que assim seja. Bem, Kennedy, eu gostaria de dar uma boa noite para todas as pessoas que estão chegando aqui, a Gabi, cientista espírita, a Ana, a Betânia. Aliás, eu quero fazer um agradecimento especial à Betânia, pois você é uma indicação dela. Então essa Isso. live está sendo possível porque a Betânia foi o elo entre nós. E lembrando que a Betânia está com um perfil aí que é Aprendizes Espiritistas, então assim, quem puder, uma chegada lá, vamos seguir esse canal, que é um canal que está começando, mas assim, eu já vi postagens lá que me fez refletir por, sei lá, por semanas e semanas. Assim, refletir em coisas boas. Mas, Uhum. Kennedy, nós somos do canal Somos Espiritismo, estamos em Brasília, nosso intuito é divulgar, né, o Espiritismo mesmo, divulgar as pessoas, os canais também. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre você, por favor, antes da gente entrar no tema. Pronto, vamos lá. Já pegando sua deixa, agradecer a Betânia por ter feito essa ligação. Betânia é uma grande amiga, a gente considera como uma irmã, não só do Espiritismo, mas uma irmã, amiga há muito tempo. E agradecer o pessoal da minha casa espírita que está aqui também, certo? E os que eu não conheço, prazer, sejam todos bem-vindos. Sou Kennedy Alves, sou paraibano, numa cidade chamada Souza, a terra dos dinossauros, para quem não conhece, né? Aqui temos pegadas de dinossauros, temos um parque aqui na cidade, então pós-pandemia estão todos convidados a vir conhecer. E Souza, cerca de 70 mil habitantes no último índice, temos duas casas espíritas aqui, e uma delas eu faço parte, que é o Núcleo
Espíritas Gotas de Luz. Eu estou lá desde 2016. Eu digo que a doutrina espírita, desde criança, não era uma coisa muito distante para mim, por alguns familiares serem trabalhadores, não da casa espírita, mas frequentadores. Então não foi uma coisa muito estranha para mim, mas que eu sempre estava ali, aquela coisa empurrando com a barriga, até que um dia eu fui convidado pelo amor aí, que a gente sabe que a gente vai pelo amor ou pela dor. E naquela época imaturo, mas graças a Deus fui pelo amor. E aí, a primeira vez que eu fui, me apaixonei, fui respondido todas as minhas dúvidas em um estudo, sem perguntar nada, pelo menos não verbalizando, que eu pensava, a espiritualidade captava e o irmão ia lá e respondia, o irmão encarnado no estudo. E eu lá, meu Deus do céu, parece que estão lendo meu pensamento. E realmente estavam, né? E eu não sabia. Sou fisioterapeuta, atuo desde 2015, quando me formei, e estou atuando nessa linha de frente do Covid, sou intensivista, então, desde 2015 trabalho com intensivista adulto e neonatal, trabalho nas duas áreas, e sou mestrando, como você mencionou, em Ciências da Reabilitação, e na doutrina espírita, na casa espírita, estou espírita, né, como diz Joana de Anjos, estamos espíritas nessa encarnação, faço parte como falei, do Gotas de Luz, e atualmente, antes da pandemia chegar, estávamos iniciando um estudo, uma evangelização juvenil. Já temos a evangelização infantil, que é infanto-juvenil, e a gente separou agora, colocou por faixa etária dos jovens, e aí eu ia introduzir, juntamente com alguns irmãos da casa. E aí tivemos que dar uma parada da forma presencial, mas aí temos estudos, temos o Instagram também. Já deixo aqui o convite de vocês quiserem lá no nosso Gotas de Luz, tem o link lá do Instagram da Juventude também, certo? E estamos aí, estudando em busca da evolução. O caminho é árduo, mas a gente vai lá de pouquinho em pouquinho, semeando a nossa evolução, né? Exatamente. Kennedy, eu há muito tempo eu conheci assim, uma abordagem holística sobre a vida da pessoa, né? Que é mente, corpo e espírito, estarem integrados e trabalharem assim em harmonia, né, tal. Como nós somos espíritas, a gente sabe que mente e espírito meio que se confunde, né, assim. Então, quando a gente fez a proposta do tema, né, como anda a sua saúde física e espiritual. Então, assim, quando a gente fala físico, envolve toda uma complexidade, né, do nosso avatar, né, que tem vários órgãos, é um sistema, são sistemas, né, que trabalham harmonicamente também, né, quando uma pessoa assim, é saudável. E tem a parte espiritual, que envolve, sim, essa parte da mente, né, e do espírito em si, da espiritualidade, né, da religiosidade e tudo mais, né. Então, o que é que você me diz assim sobre isso, por favor? Então, eu quero iniciar fazendo uma pergunta e cada um agora vai se autoavaliar. Gosto muito de fazer isso. Primeira pergunta que eu quero fazer. Pegando essa pandemia que estamos vivendo atualmente, como está o nosso emocional nessa pandemia? Né? E o nosso emocional, vocês vão se responder, o meu emocional tá bom, tá meio ali, tá ruim. E dessa resposta que cada um vai dar para si mesmo, eu faço outra pergunta. Essa resposta, você disse que estava bom, ruim ou mediando, tá te trazendo respostas físicas? Porque a gente sabe que todos os problemas físicos que temos da carne, ele inicia-se no espírito. Né? Então, muitas das vezes, pelos sentimentos, a gente vai ligar agora aqui mente e corpo, né? Os sentimentos, eles nos trazem problemas futuros. E não há futuros a um longo prazo, mas futuros a um curto prazo. Se eu estou lá toda vez com raiva, se eu sou uma pessoa que me raiva fácil, se eu estou lá trabalhando esse sentimento da raiva, eu vou ter problemas com ansiedade, vou ter problemas cardíacos. Tem várias literaturas espíritas que nos trazem isso, várias literaturas científicas. Como eu sou um pesquisador e um profissional da saúde, eu vou falar do meu científico também, que nos traz comprovações disso. Primeira coisa, a pessoa ansiosa. Quando se diz assim, preciso falar com você pessoalmente. Acabou. Se ele somatiza, meu Deus, foi que eu fiz alguma coisa errada, será que eu vou no emprego, será que eu vou ser demitido? Se for sua mãe, chegar em casa, quero falar com você, você já vem somatizando, foi que eu fiz com a minha mãe, será que eu fiz alguma coisa de errado, será que eu esqueci alguma coisa? Porque o nosso emocional, ele é abalado. Né? Cientificamente,
Há comprovações de estudos que dizem que o nosso cérebro só vê o que a gente quer, só vê o que ele quer. Há uma parte, a gente chama essa parte do pré-frontal, que seria essa parte da frente do cérebro, que ele só vai nos mostrar o que a gente quer ver. Exemplo, você entra numa sala com 500 pessoas, você não vê as 500 pessoas, você vê um pouco daquelas pessoas. E para ser mais, vamos estreitar mais isso, eu estou numa sala sentado com 499 pessoas, né? Comigo 500, entra um professor e coloca um objeto na mesa e vai dar aula. Aquele professor que é bem pesado, que a gente tem que prestar mais atenção, que é aquele bem rigoroso. Você não vai prestar atenção no que ele colocou na mesa, você vai prestar atenção nele. Que você vai dizer, o que ele falar, eu preciso estar atento. Tem um pesquisador, um professor, ele fez um estudo uma vez, onde ele colocou um dinossauro numa mesa da universidade que ele dava aula e foi dar aula. E era um professor Tito rigoroso. E aí ele deu aula, dando aula, dando aula. Quando ele terminou, ele perguntou se alguém tinha notado alguma coisa de diferente. E as pessoas olhando para o quadro, cheio de cálculos, ele era um físico, estava lá cheio de cálculos, e ninguém, meu Deus do céu, o que é que tem de diferente? Ia lá e pesquisava. E ele sentou do lado do dinossauro. Alguém agora percebeu alguma novidade? E as pessoas estavam tão atentas ao quadro que não viram o dinossauro, que era diferente daquela arquitetura da sala. E aí ele disse, coloquei um dinossauro aqui, há X minutos ninguém percebeu. E daí surgiu o efeito de base, que a gente conhece, né? Que é aquele efeito de cola. O cérebro só vê o que a gente quer. É a mesma coisa com o sentimento. Quando uma pessoa fala assim para você, tenta de desestruturar emocionalmente, você só vai focalizar naquilo. Preciso falar com você. O ansioso vai roer a unha, vai ficar sem dormir, vai estar... Aí a gente começa a ver aonde é que começam esses problemas. É no físico ou no espiritual? Né? E a gente sabe que é no espiritual. Porque é o espiritual que vai receber essa carga energética e vai transmitir no seu corpo em forma de emoções. Então, o arrepio, o frio nas mãos, o suar das mãos, a preocupação, o roer das unhas, dizer, meu Deus, foi que eu fiz, vai ficar somatizando aquilo. Então, isso tudo é trago do espírito. E aí a gente imagina, a gente está aqui, a gente sabe que não é a nossa primeira reencarnação. Já reencarnamos inúmeras vezes, a gente não consegue nem dizer de certeza quantas vezes já reencarnamos, já tivemos um corpo físico. O espírito ele é imortal, é o mesmo, só o corpo que é diferente. E aí a gente, quando observa-se, por exemplo, aqueles irmãos que chegam para a gente numa sessão de desobsessão, eu não gosto nem de usar essa palavra obsessores, eu utilizo os irmãos menos esclarecidos. Porque em outrora, nós fomos os obsessores deles, né? Fomos os irmãos menos esclarecidos. Porque se eles estão nos perseguindo nesta encarnação, é porque lá atrás fizemos alguma coisa. Então, não gosto dessa palavra obsessores. Então, em outrora, que aqueles irmãos hoje menos esclarecidos nos perturbam, a maioria, quando eles chegam, eles dizem, eu quero vingança porque você fez isso, você me maltratou, você fez isso comigo, você fez aquilo comigo. O que eles buscam? Vingança. O que seria a vingança? Um sentimento de ódio juntamente com o amor. É uma coisa meio contraditória, mas os dois estão juntos. Você não deixa... Uma pessoa que diz, eu te odeio. Você ama aquela pessoa. Porque se você odiasse aquela pessoa, você não queria nem contato com ela. Então, todo sentimento de ódio está junto com o sentimento de amor. Estão unidos, andando juntos. Então, esses irmãos que outrora nós fomos os seus algozes, hoje eles nos perturbam, tentam nos desequilibrar. E o que é que acontece? O desequilíbrio não é no corpo, é no espírito. E isso vai ser transmitido para o corpo. Então, aí temos a questão das doenças, a somatização, a dor de cabeça. Quem aqui, sabemos que todos somos médios, uns com intensidade maior e outros intensidades menores, diz lá no livro dos médios. Aquele que tem a sensibilidade mais aflorada, entre ambientes se sente mal, ao lado de pessoas se sente mal. O que seria isso? Seria apenas ali uma troca de energia. Você estava numa sintonia diferente e aquela pessoa que chegou perto de você está numa sintonia ali diferente da sua e você meio que capta, troca energia com aquelas pessoas. Então, se você troca essa energia com pessoas, mais uma vez, vamos dizer assim, comprova o que foi dito pelos pesquisadores lá atrás da ciência e do espiritismo que vem bem antes da ciência. O que é espiritismo? Né? Se não é a fé,
A ciência e a filosofia. São essas três vertentes que estão andando juntas. E aí, vocês agora pensaram, né, na pergunta que eu fiz, como é que está o nosso emocional nessa pandemia e como é que está a resposta física. E agora vocês vão parar, vamos pensar novamente. Imagine que você tem um espelho agora na sua frente. E aí você vai tirar um pano desse espelho e vai ver lá a pessoa que atrapalha a sua evolução. E o que é que você diria para ela? Né? Essa pessoa é você, para quem não entendeu, né? Que você vê o seu reflexo no espelho. Então você está se vendo. É a pessoa que vai atrapalhar a sua evolução. Não é? Ninguém vai te amarrar e dizer assim, você tem que ficar aqui. Você tem um livre-arbítrio de se levantar e dizer, eu vou andar e caminhar rumo à evolução. É só querer. E como é que eu faço isso? É tão simples, mas a gente complica tanto, né? Tem uma música, em outra live, eu falava sobre o que é preciso para ser feliz. E tem uma música que desde criança, eu venho de berço católico, então eu participava de catecismo, eu estudei em colégio de padre, então eu sempre estava num berço católico. Então a música que sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei que era aquela música de Padre Zezinho, que é preciso para ser feliz. E se a gente pegar as primeiras estrofes, é tão fácil a gente ser feliz, só amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, e aí ele vai dizendo, né? Pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentiu, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, por que a gente não vai dormir todo dia feliz? Por que a gente não acorda todo dia feliz? Porque a gente sabe que estamos num mundo de provas e expiações, e agora, recentemente, estamos passando para a regeneração. Aqui eu vou abrir um parênteses. Muita gente ainda não entendeu que a transição planetária não é no planeta, não vai ser a Terra. Somos nós. Nós que temos que vibrar, temos que melhorar nossa moral, evoluir nossa moral, para que a Terra possa, literalmente, melhorar a sua atmosfera. Porque a resposta vai ser dada para a gente. Nós somos filhos da Terra. Então, o que nós fazemos com ela, ela nos responde. Assim, por que acontece tanto maremoto, terremoto? É por conta do homem. A culpa não é de Deus. As pessoas dizem, Deus foi tão injusto, matou um tsunami, não sei quantas pessoas, tinha crianças, mas a gente esquece, porque a gente às vezes pensa como espíritos, na verdade, como corpos mortais, e não pensamos como espíritos imortais. Tudo tem um propósito. Eu estou nessa família porque eu tenho um propósito. Eu nasci nessa cidade porque eu tenho um propósito. Não é assim? E na verdade foi eu que pedi para fazer isso, né? Porque quando a gente vai reencarnar, a gente sabe que a gente pede. A gente pede se for autorizado, porque a gente sabe que é uma hierarquia. E quando eu falo pede, mas eu falo no pedir, mas o que é bom para a gente. Não dizer, eu quero vir milionário, mas porque eu quero esboçar que eu sou milionário e viver uma vida de luxo. Mas não vai ser permitido. Mas eu quero vir milionário para trabalhar vamos dizer assim, nessa encarnação, vir com mais bens materiais para ajudar os que têm menos bens materiais. Então, isso é um propósito. Então, esse é o nosso propósito. E uma das lições mais difíceis, né? Está lá no Evangelho. Né? Porque diz assim, ricos, aqueles que são ricos materiais, cuidados com o que fazem, né? Porque senão não ganharão os reinos dos céus. Então, a gente tem rico quando eu falo ricos materiais, certo? E aí, pegando esse tempo da Covid, que a gente meio que falou, né? Como é que a gente está nesse tempo de Covid? Muitas pessoas em casa, quem já tinha ansiedade aumentou, ampliou essa sua ansiedade. Quem não tinha ansiedade, adquiriu ansiedade. Como eu trabalho na linha de frente, então a gente teve muitos colegas afastados, não pela Covid, mas pela ansiedade. Porque somatizavam que iam pegar, que iam levar para os seus em casa. Então tem que ter todo um aparato ali, físico e espiritual. Porque o espírito, ele é espírito em todo canto, né? Então você abriu uma portinha para o espírito, ele já vai falar lá de Jesus, né? Deixou ali uma deixa, e eu digo assim, eu trabalho ali no encontro multirreligioso, porque eu trabalho com evangélico, com católicos, com bandistas e o espírita. Então a gente trabalha, vamos sentar, vai ali uma conversa interreligiosa,
cada um se respeitando, respeitando a sua crença, a sua religião, mas isso é importante. Aqui eu vou falar mais um ponto. Futuramente, se Deus quiser, não teremos religião, porque eu não gosto de religião, isso é até polêmico eu dizer. Porque não existe religião, o que existe é Deus. O ponto-chave da religião é Deus. Então, quando a gente esquecer a palavra religião, porque ela nos limita, e a gente focar em Deus, aí a gente vai estar caminhando junto. Que é isso que a gente precisa, caminharmos juntos. Quando eu falo juntos, todos os irmãos. Quando diz lá na música, o que é preciso para ser feliz? Quando Jesus disse, amar como Jesus amou. Jesus não separou, eu vou amar o Espírito e não vou amar o outro da religião. Não, eu vou amar meus irmãos. Deus é pai, qual é o pai que não ama seus filhos? Né? Por mais que a gente ali erre, por mais que a gente, dito catolicamente, peque, ou pelo Espírito, que a gente tá ali reclamando, ou tá ali dizendo, porque isso, porque aquilo. Tudo tem uma resposta. Eu vou dar um exemplo bem claro, pessoal, que aconteceu comigo. Um dia eu reclamava, estava reclamando, dizendo, estou cansado fisicamente, porque essa pandemia não acabou, porque isso, porque aquilo. E vou entrar para atender. E uma senhora olhou para mim e disse, meu filho, reclame menos da vida. Você vai daqui, você vai para casa, e eu vou ficar aqui. Então eu olhei assim e disse, entendi a mensagem, mentor. Entendi, captei, estava reclamando, e ele veio lá e disse, por que tu está reclamando tanto? Olha em volta, o que é que tem aí? Quantas pessoas nesse momento a gente reclama do prato de comida, né? Eu não queria comer, abusei essa comida hoje. Quantas pessoas não queriam estar comendo essa comida que a gente abusou? A gente tem nosso lar confortável e não agradece. Então tudo isso somatiza no nosso espírito. Tudo isso a gente vai atraindo essas vibrações e vai dizer, mas por que eu sou tão bem, eu faço tão bem, estou tão desequilibrado emocionalmente? Porque, como eu falava no começo, somos ligados corpo, mente e espírito. Não tem como eu separar. Meu corpo está bem, mas meu espírito está mal. Não. O meu espírito está bem, meu corpo vai estar bem. Se meu espírito está mal, meu corpo vai estar mal. Né? E aí eu quero falar agora uma coisa bem interessante, que é sobre esse período que a gente está vivendo, que é o Setembro Amarelo. Né? Que a gente tem um Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, coloca as cores, que foi um marketing para chamar a atenção das pessoas, o amarelo para o suicídio, o rosa para o câncer de mama e o azul para o câncer de próstata. Só que outra coisa, né? Eu também não gosto de dizer, vamos falar sobre suicídio só no Setembro Amarelo. Vamos falar sobre suicídio 365 dias do ano, 24 horas por dia. Porque nesse momento pode ter alguém pensando nisso. Pode não, tem alguém pensando nisso. A gente sabe aí o índice alto, né, de suicídio e entre jovens. Então, não tem como a gente não falar disso todos os dias. E aí é importante, além da gente falar, a pessoa que está passando por esse momento, falar também. Falar é um remédio, certo? E aí eu vou deixar aqui umas dicas. Muitas casas espíritas estão com esse trabalho, bem antes do Setembro Amarelo, de você manda uma mensagem lá, estou passando por um momento de ansiedade, estou passando por um problema que penso fazer isso ou aquilo. Tem pessoas lá para conversar com você. Mas eu não conheço nenhuma casa espírita, nenhum Instagram de uma casa espírita. Vai no teu Instagram pessoal e coloca lá, depressão. Vai te encaminhar para uma tag que você vai falar com especialistas para falar sobre isso. Se você botar a palavra ansiedade, a palavra que você colocar lá, ansiedade, depressão, mágoa, vai te encaminhar para isso. E se ainda disso você não tiver acesso à rede social, você tem acesso direto com o telefone para Deus, que se chama prece. Faz tua prece, que é a ligação direta. Deus, eu preciso de uma ajuda. Deus, eu preciso de um auxílio. E vem. Vou pegar esse exemplo do meu agora que eu falei, né? Que a resposta veio ali de imediato, que o mentor disse, menino, te orienta. Abre teus olhos e teus ouvidos. Tem olhos de ver, olhos de enxergar. Porque a gente pede ajuda e Deus nos dá. É como as situações que a gente pede paciência. Meu Deus, eu queria ter paciência. A gente senta e espera que caia um potinho lá do céu com os comprimidinhos. Paciência em 8 em 8 horas. Você toma um comprimido e tem paciência. Não é assim. Quanto mais você pedir paciência, mais situações Deus vai colocar em tua vida, no teu caminho, no teu dia a dia, para você trabalhar a sua paciência.
Então, você pega ali o trânsito cheio, congestionado, está trabalhando paciência. Você está na fila esperando a hora, está trabalhando tua paciência. Essas são as situações. E a mesma coisa quando você pede, meu Deus, eu preciso de uma ajuda. Bata uma pessoa lá na tua porta, no domingo de manhã, para falar de Deus. Independentemente da religião. É uma resposta. Deus está te dando. Um amigo que nem falava com tu, fala com você no WhatsApp. Oi, sumida. Oi, sumido. É uma resposta. Você abre um livro e tem uma mensagem lá edificante. É uma resposta. Então tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. É chegado o tempo de levantar e caminhar rumo à evolução. Sair dessa zona, dessa bolha que a gente cria, de mágoas. E se sentisse necessário, se sentisse à vontade, procurar a doutrina espírita. Uma casa espírita. A gente sabe que não só do físico, tem um ponto espiritual, muitas das vezes. Então, esses irmãos também precisam de um auxílio. Eu li um livro chamado Memórias de um Suicida. Acho que todo mundo conhece. Recomendo. Tem gente que não gosta de recomendar. Recomendo. Porque lá no primeiro capítulo, quando você abre, acho que é o primeiro parágrafo, ou é no segundo, já diz lá, bem claro. Tirar a vida não é a solução. Você não apazigua, você não acaba com o seu problema. Pelo contrário, você aumenta o seu problema. Porque o espírito é imortal. Então você mata o corpo físico, mas toda a sua consciência, o seu problema dessa vida vai com você. Tem um ditado popular que diz, caixão não tem gaveta, mas o espírito tem. Uma coisinha chamada, o perispírito leva tudo, né? Então você não vai deixar assim, eu vou tirar a vida e vou deixar meus problemas na terra. Eu costumo até dizer com os jovens, sabe de nada, inocente. Né? Esse ditadozinho popular. Sabe de nada. Vamos ler lá o livro, que vocês vão ver a resposta. Hein, Kennedy? Muito bom assim as suas colocações, é interessante isso. Uma vez, há muitos anos atrás, eu saí de casa, assim, eu estava muito desanimado mesmo, assim, estava assim, me sentindo assim, não sabia o que eu ia fazer, sabe? Não sei onde eu estou, para onde eu vou, tal. E de repente, no trânsito lá, passou um caminhão e estava no para-choque escrito assim, ó, não me siga, também estou perdido. Aí me veio a reflexão, rapaz, na mesma hora, eu falei, poxa vida, não é só eu que sofro nesse mundo, não é só eu que tenho, muita gente tem problemas e várias pessoas têm as suas soluções, muitos dão o seu jeito, né? E a gente fica pensando assim, que a melhor coisa é você realmente falar, igual você disse, procurar alguém, conversar, se não tiver alguém para conversar, vai lá no próprio Instagram, coloca lá, procura uma tag lá que vai te ajudar. E também tem estamos falando de Setembro Amarelo, né? A cientista espírita, que é a Gabriela Mulê, uma grande amiga nossa, ela está dando suas contribuições aí, porque né, ela é psicóloga, ela também é da área de saúde. Que legal. E assim, o Setembro Amarelo tem o CVV na linha de frente aí, o Centro de Valorização da Vida, né? Você liga Isso. 188, é ligação gratuita, pode ligar do seu celular, pode ligar até de telefone público, que você consegue, né? E falando em Gabriela, deu uma contribuição que eu vou ler, ó. Mas será que uma pessoa em sofrimento extremo ler que seu sofrimento não irá acabar é prudente? Sabemos dos conhecimentos dos espíritos, mas necessitamos de um acolhimento para com nossos irmãos. Exatamente, a gente o acolhimento, né? Isso aí é muito importante. Era isso. Eu estava vendo isso aqui da cientista espírita, temos 2 pontos aí nessa colocação dela, bem interessante. Acolhimento é diferente de se expressar, né? Então ela botou assim, mas será que uma pessoa em sofrimento extremo lê que o sofrimento não irá acabar é prudente? Sim. Por quê? Vamos usar um exemplo que quem é pai, quem é mãe, com certeza já usou com seu filho. Não coloque o dedo na tomada. O que é que o menino faz? Vai lá e coloca o dedo na tomada. Por quê? Porque tem a curiosidade de dizer, mas por que eu não vou colocar o dedo na tomada? Quando ele coloca a primeira vez que ele sofre um choque, ele não vai colocar a segunda vez. Se você vai lá, pega uma literatura espírita e você lê, e você vê um relato de um espírito de uma pessoa encarnada, um espírito encarnado que tira a sua própria vida e passa por todo o sofrimento
e tem que reencarnar novamente com aqueles déficits decorrentes desse ato brutal, como é dito pelos próprios espíritos no livro, ela vai entender que não é prudente ela fazer isso com a sua própria vida. E daí que tá, ela vai buscar o acolhimento. O que seria acolhimento? É o aconchego, é você ser afagado por outra pessoa. Então você chegar e procurar, hoje eu tentei tirar minha vida. E aí você vai falar com essa pessoa, mas por quê? Porque eu estou passando por esse problema com meu filho, com minha filha, com minha esposa, tá. Mas será que se você tirar a sua vida, vai acabar o problema da sua esposa? Não vai. E aí você mostrar, você acolher. O que você não deve, como ela é psicóloga, eu creio que ela vai concordar isso comigo. Eu converso muito com o pessoal da psicologia, eu gosto muito, é uma profissão maravilhosa. E aí eu tenho 2 amigas que são psicólogas e são minhas melhores amigas, então a gente conversa muito. E aí, quando na faculdade, que elas comentavam algumas coisas comigo, que elas participavam de projetos, elas pegavam muito de um projeto na faculdade que era com mães que perdiam os bebês. Aqueles bebês que não eram era aborto espontâneo, mas já eram não era mais embrião, era um feto. Então tinha que fazer a cirurgia, retirar a criança como fosse um processo normal da criança vive, e a mãe ficava ali naquela depressão pós-parto. E ela me disse uma coisa interessante, eu começava a deixá-las à vontade, a acolher a dor delas, porque é isso que precisa, é isso, o atendimento fraterno, que em alguns, eu não sei se vocês chamam de atendimento fraterno, em alguns chamam, né, por outros nomes. O que é o atendimento fraterno? É você acolher a pessoa. Você vai fazer uma triagem da dor da pessoa e acolher. A pessoa vai lá, conversa. Tem atendimento fraterno que você não diz nada. A pessoa só precisa de um par de ouvidos. E você fala, a pessoa fala, e você recebe aquilo ali. E você está ali em prece. A prece é um acolhimento pela pessoa. Quantas pessoas aqui não fizeram prece por alguém que não conhecia na Covid? Quando começou lá na Itália, aquela pandemia, aquela coisa louca, que tem que estar escolhendo quem vai viver e quem vai morrer, coloquei nas minhas preces. Pessoas que nunca vi. Pelo menos não nessa encarnação. Pessoas que não conheço, mas coloquei nas minhas preces. Isso é um acolhimento. Isso é ser caridoso. A caridade é o amor de Jesus em ação. Não é assim? Então a gente tem que ser caridoso com o próximo, tem que acolher a dor do outro. É esse o principal ponto. Então, no meu ponto de vista, sim. A pessoa deve entender o que vai acontecer com ela e você aconselhar, acolher, você ligar para as pessoas. Você está bem hoje? Como é que você está? Ela até colocou um ponto aqui, né? Entendo, entretanto, acho que vale a pena a reflexão quanto ao contexto histórico, social e cultural de cada indivíduo. As reações serão diferentes no momento de sofrimento. Acolha quando o sofrimento estabilizar. Entregamos o conhecimento espiritual quando há a imortalidade da alma. Isso. Só em você falar essa última frase, a imortalidade da alma, você está acolhendo a pessoa. Porque você está mostrando a ela que não vai acabar o problema. São Francisco de Assis disse a seguinte frase: pratique o evangelho e, se for preciso, use as palavras. Quando você está lá acolhendo a pessoa, você está praticando o evangelho. Você está amando como Jesus amou, né? E aí, se for preciso, use as palavras. Certo? Acolher em todos os sentidos. E saindo só do suicídio. Outros casos da pessoa que chega, por exemplo, com os irmãos menos esclarecidos, que a gente popularmente chama de obsediados, os irmãos de obsessão. O que é aquilo ali? Você está ali numa reunião de desobsessão. É um acolhimento. Quantos não vêm ali bravos, não me chame de irmão, não fale em Jesus, ele fez isso comigo, ele me maltratou e tal, e fez isso e aquilo. Você falar com elas. Você dizer, irmão, deixa o passado lá, ele te fez mal, fez, mas vamos caminhar para ser feliz aqui, se não por mim, mas por você. Isso é você acolher. Quem já teve a oportunidade de conversar com o seu irmão menos esclarecido ali na reunião, vai entender plenamente. Você olha, conversar e dizer, vamos ser felizes, vamos se acolher. Vou usar um exemplo, pode ser que isso não seja a realidade de todo mundo, está nessas reuniões. O filme de Divaldo, que eu acho que todo mundo assistiu. Tem uma cena lá que tem um senhor, que é um dialogador, né? Está falando lá com a pessoa e com o irmão desencarnado, né? Se comunicando pelo médium, e ele diz, ele fez isso comigo, ele me deixou sangrar, me deixou morrer.
E aí o irmão que está lá dialogando tenta usar da sua moral, mas o Espírito diz, você não tem moral para fazer isso, porque quando você veio para cá, você bebeu toda aquela... O que é que a irmã faz? Irmão, perdoe ele. Aí ele diz, ninguém nunca me chamou de irmão. Então isso é um acolhimento. É você pegar, colocar nos braços. Ela até usa essa frase, se você tivesse o mesmo plano, se eu tivesse o mesmo plano que você, eu ia colocar você nos meus braços e ia te acolher como filho. Nada, cientista espírita, estamos precisando, estamos aqui. Então acolhê-lo, abraçá-lo, colocá-lo no colo. Mas eu não posso colocá-lo porque estamos em planos diferentes. Como é que eu vou fazer isso? Prece, um acolhimento, um conselho, um esclarecimento. Tem irmãos que vêm bravos de séculos, que em uma sessão você não consegue quebrar aquela barreira que está, aquele muro que está em seu coração. Então, às vezes tem que ser vários retornos para que isso aconteça. Mas cada vez que vem e é acolhido, você quebra um pedacinho daquele sentimento. E aí, como é que está, mais uma vez, como é que está a saúde física e espiritual desses irmãos que pensam em cometer suicídio? O que é que eles precisam? Eles precisam se isolar ou eles precisam falar? A tag do Setembro Amarelo é falar é importante, né? Então, se falar é importante, a gente precisa ouvir. Vou usar outro exemplo bem simples. Quando temos 2 filhos, o primeiro você tem só um. Então você tem aquele amor e carinho, atenção só para ele. Quando tem um segundo, o que é que acontece com o primeiro? Aqueles primeiros meses de vida, ciúme. Não é? Por quê? Porque ele se sente menos acolhido. A atenção está sendo só para o filho 2, para o segundo filho. Então o que é que os pais têm que fazer? Mostrar que o amor é para os 2, que é o mesmo amor. Tem que acolher os filhos. Então vamos, a partir de hoje, pensar como os nossos irmãos, que são nossos irmãos, como filhos, como irmãos, que a gente possa acolher. Porque em outrora podemos ter sido da mesma família. Podemos dizer que sim ou que não. Quantas pessoas que não são da mesma família e têm mais afinidade do que pessoas consanguíneas? Familiares de vidas passadas. Né? E aí a gente pega um pouquinho lá do começo que eu tinha falado sobre a questão dos bens materiais. Né? Nessa pandemia, a gente teve vamos dizer assim, um aumento de pessoas em casa. E aí as pessoas ficaram mais apegadas aos bens materiais. Preciso comprar um celular do ano porque tá top, a blogueira tal postou que tem um, então eu preciso ter um para ser feliz. Preciso de um carro do ano, preciso de uma roupa para isso, para aquilo. Eu vi pessoas comprando roupa para estar em casa, porque eu não vi a necessidade de você comprar roupa para estar em casa, porque não estava saindo a pandemia, então por quê? Porque a gente é materialista. Preciso ter, preciso tocar, preciso sentir aquela coisa para ter isso, para dizer que é meu. Então a gente meio que pensa assim, eu sou livre porque eu tenho as coisas, porque eu compro as coisas. Engana-se. Liberdade não é você ter as coisas. Liberdade é você ser livre. Sem precisar ser escravo das coisas. Porque aí a gente não é livre, a gente é escravo. Escravos dos bens materiais. E aí nossa saúde física e espiritual vai ser alterada também. A gente sabe que a gente atrai o que vibra. Se eu estou vibrando amor, se eu estou vibrando paz, eu vou atrair amor e paz. Mas se eu estou vibrando só pensando, meu Deus, eu preciso comprar aquele carro, ó, saiu, fulano comprou, também preciso comprar. Então aquele sentimento vai fazendo ali, ó, um bolo. E é os irmãos que vão passando, porque quem não sabia, saiba que a gente tem irmão com a gente toda hora. Até no banho. Até no banho. A gente até lá no Centro Espírita uma vez, no estudo, a gente tava brincando. Temos que tomar banho agora igual o BBB, todo mundo de roupa. Né? Na brincadeira. Mas temos espíritos em todos os cantos. Temos espíritos que querem nos vampirizar. Temos irmãos, né? Quando eu falo espíritos irmãos, desencarnados, que querem pegar as energias, nossas energias, e muitas das vezes consegue, porque a gente abre uma portinha para ali. Então, evangelho no lar. Quem não faz, eu sugiro fazer, porque é maravilhoso você fazer um evangelho no lar. Adoro fazer um evangelho no lar. Quando eu comecei a fazer, eu era bem disperso, esquecia, dizia, não vou fazer. Tinha vezes que eu lembrava e dizia assim, o irmãozinho jogava o sentimento, eu captava, não vou fazer não. E aí eu comecei a entender que
os irmãos nos influenciam. Isso quando eu estava adentrando na doutrina. Se os irmãos nos influenciam para o bem, também nos influenciam para os atos errados. Então, quando vinha aquele sentimento de não, faça evangelho lá, não, eu dizia, vamos fazer, vamos estudar, vamos ouvir. Então, o meu evangelho lá, eu falo assim, sozinho, às vezes, na maioria das vezes eu faço só fisicamente, mas eu falo bem alto. Por quê? Porque temos irmãos ali escutando. Então, tem irmão tão apegado à matéria ainda, mesmo desencarnado, que ele não consegue atravessar uma porta. Precisa-se abrir a porta para o irmão atravessar. Por quê? Porque ele é apegado à matéria. Ele acha que tem que abrir a porta para sair. Então, tem aqueles que não conseguem captar o nosso pensamento. Então, para a gente falar alto, para que eles escutem. E muitos dos irmãos são resgatados em evangelho no lar. São acolhidos. São levados aos centros espíritas. Porque a gente sabe que a espiritualidade ela não termina o trabalho quando o evangelho, a palestra pública termina, quando uma reunião mediúnica termina, quando o estudo da casa termina. Começa bem antes e termina bem depois. A gente não sabe a dimensão do trabalho dos irmãos espirituais. Né? E não sabemos a dimensão das as intuições diárias para a gente manter a nossa saúde física e espiritual. Não é verdade? Você me lembrou uma passagem de um dos livros de André Luiz, em que eles estavam aqui, né, no orbe terrestre, numa casa espírita, e eles iam fazer um trabalho lá, trabalho mediúnico e tal, né? Só que ele, espírito, né? Assim, eles estão do outro lado da coisa, né? E, de repente, o André Luiz estava lá na porta lá de entrada lá, né, do centro, né? Aí começou a chuva. Aí, quando ele viu, tinha vários espíritos correndo, fugindo da chuva. Olha só que coisa curiosa, né? Assim, como se fôssemos nós, né? Assim, fugindo. Quando começa a chover é natural a gente procurar abrigo, né? Só que eram espíritos fazendo isso. Quer dizer, igual você falou, tem espíritos realmente que estão no mundo aí e estão desorientados. Aí quando ele sente que tem alguém que pode entendê-lo, ele gruda naquela pessoa. É maldade? Muitas vezes não é maldade, muitas vezes é desespero. É querer uma orientação. Então, assim, quando você foi muito feliz quando você falou assim, porque muita gente fala que chama de obsessor, não sei o que, fazer uma reunião de doutrinação. Aí, quando é assim, encarnado, não, é acolhimento, tal. Tá errado? Não, tá certíssimo. Mas e quando é desencarnado? Tem que ser acolhimento também. Porque, afinal de contas, a diferença entre eles e nós é só esse avatar físico, né? Porque nós somos almas e eles são espíritos, né? Apenas isso. Mas, assim, é muito interessante. E daí é que vem essa questão da saúde espiritual também. Fazer o culto no lar, colocar uma água, né? Depois fazer uso dessa água, sempre pelo menos uma vez por semana, porque isso aí já ajuda bastante mesmo, né? Isso. E como ajuda? Né? Nesse período de pandemia, a gente sabe que não estamos indo para a casa espírita, né? Então, estamos no centro, no nosso centro daqui da cidade, que eu frequento, a gente está fazendo estudo online, não paramos. A gente estava estudando uma obra de André Luiz e outros livros, a gente deu uma pausa nessa obra, mas fomos estudar as obras de Joana de Ângeles todos os dias, de segunda a sábado, porque no domingo está tendo a palestra que a gente chama do Evangelho, que seria presencial, está sendo online, pelo Instagram do Núcleo Gotas de Luz. Então, estamos estudando constantemente. Não tem feriado, não tem chuva ou sol no mundo espiritual. Faça chuva, faça sol, feriado, como eu disse, domingo, sábado, a espiritualidade está trabalhando. Já imaginou se os nossos mentores espirituais nos deixasse de nos proteger, de estar com a gente um dia para tirar um feriado da gente? Já imaginou tanta coisa que ia acontecer com a gente? Nosso anjo da guarda, como a gente costuma chamar. Então, se eles não tiram folga porque a gente não pode também começar a trabalhar isso. A folga no mundo espiritual é trabalho. Nosso lar mostrou isso no livro e no filme. Tem um livro maravilhoso, que eu sou fã. Então, o pessoal do centro aqui vai concordar. Eu sou muito fã e defendo muito, que é aquele livro da série Violetas na Janela. Amo aquele livro. Foi um dos primeiros livros que eu li e adoro. Violetas na Janela, lá no finalzinho do livro, ele traz uma passagem sobre isso que a gente acabou de falar. Tem um espírito que
desencarnou e conhecia a Patrícia, né, que é a protagonista, o espírito protagonista do livro, e ele achava que ele estava vivo, ele desencarnou depois de Patrícia, e quando ele vê Patrícia na casa espírita, que ele vai à casa espírita, meio que para pedir ajuda, e quando ele vê ela, ele diz, meu Deus, estou vendo uma alma, estou vendo um espírito, que na verdade ele também era desencarnado, mas ele achava que estava encarnado, porque ele estava apegado na matéria. E aí não foi necessário que aí foi levado os espíritos lá para a reunião, para que esses espíritos pudessem ter aquele choque anímico do corpo físico para entender que não estavam mais no plano físico. Estavam no plano físico, mas como espíritos, como desencarnados. Então, esses irmãos que estão sem entender, apegados à matéria, estão sofrendo. Né? Estão sofrendo. Então, como é que eles estão lá sofrendo e eles veem, meu Deus, essa pessoa, eu vejo essa pessoa, conheço essa pessoa, essa é minha casa. Por que está diferente? Por que está gente morando, gente diferente na minha casa? Eles não entendem, porque eles estão apegados ao plano material. Então, só em você ali fazer uma prece, aqueles que têm a sensibilidade, que têm a segunda vista mais ativa, fazer uma prece acalma aquele espírito. E quem não tem, faz também. Não precisa você ver ou você sentir. Jesus disse, quando tiver um ou dois falando em meu nome, eu estarei presente. Então, quando faz uma prece por aquelas pessoas que estão no hospital, mesmo que você não conheça, lá da minha cidade, da cidade vizinha, daquela cidade que eu vi lá no jornal, do Brasil, faz uma prece por aquelas pessoas que estão nas ruas no frio. A gente sabe que no sul está passando aí por uma temporada de frio. Então, quantas pessoas não estão na rua com frio? E a gente está no nosso lar, com o nosso cobertor quentinho, né? E a gente não agradece muitas das vezes. Então, eu aprendi muito a reclamar menos e agradecer mais. Eu posso dizer isso porque eu estou vivendo isso. Quando você começa a agradecer mais do que a reclamar, você consegue ter uma visão mais ampla. Nesse momento, se você olhar para o lado, vai ter alguém precisando de você. Mesmo se na sua casa. Encarnado ou desencarnado. Se olhar e dizer assim, nesse momento tem uma pessoa precisando de mim, vou fazer uma prece por essa pessoa. Quem aqui nunca lembrou, tá fazendo alguma coisa, aí pensa numa pessoa que nem é do teu cotidiano, que é só um conhecido, diz, pensa em fulano. Fulano, nesse momento, pode estar lá pedindo ajuda. Meu Senhor, me ajude. Deus, me dê uma luz, eu preciso disso e daquilo. E você vai ser a pessoa que vai levar essa ajuda. Como é que eu vou levar essa ajuda? Com a prece. Quando estávamos no centro espírita, convida a pessoa a ir ao centro espírita, conhecer um centro espírita. Bora, vamos tomar um passo. Se a pessoa não se sentir à vontade, não tem problema. Tem o seu tempo, o seu limite. Temos jovens espíritas, pessoas ali de 10, 12 anos, e temos pessoas que só entram no espiritismo com 50, 60, que são jovens também. Né? Porque o espírito ele não tem idade. O que morre é o corpo. E aí a gente tem que começar a pensar nisso. A minha saúde física, ela é uma resposta da minha saúde espiritual. Então, minha mente e meu espírito tem que estar bem. Tem que mentalizar, tem que estar fluindo bem. Como é que eu vou fluir isso? Ao acordar, eu vou agradecer por abrir os olhos e enxergar. Ouvir o canto dos pássaros. Olha como é lindo você ouvir um canto dos pássaros, uma melodia que te acalma. Você poder falar. Aí você pensa, tem tanta gente que não escuta, não vê e não fala. Mas olha se essas pessoas estão reclamando. Não vê com os olhos físicos. Mas essa pessoa ouve melhor. Essa pessoa fala melhor. A pessoa que não fala te ouve melhor e te vê melhor. Tem gente que dá uma resposta só com os olhos. Você olha e você diz, essa pessoa que precisa de minha ajuda. Essa pessoa que precisa do meu auxílio. E isso, eu vou agora abrir algum parênteses, né? Vou puxar um pouquinho da minha sardinha. Isso não só para as pessoas, os humanos, os animais também. Certo? Vamos ser caridosos com os animais também. Se você não gosta, não bata. Não bote veneno para os animais. Dá de comer. Lá no Evangelho diz, quando
Jesus fala, quando Deus fala, quando você alimentou aquele que tinha fome, você me alimentou. Quando você deu um cobertor a quem tinha frio, você me esquentou. Quando você visitou aquele lá no cárcere, você estava a me visitar. Né? Então, quando você auxiliou aquele que necessitava, você estava a me auxiliar. Então, lembre-se sempre, o Evangelho, ele traz tanta coisa boa, que a gente for falar, dá um seminário infinito, né? Mas aí, alguns modelos, todos os Evangelhos têm, na verdade. Tem uns modelos que já trazem os tops, tem os que trazem juntos, mas no Evangelho, lá no finalzinho, ele traz umas preces. Prece para uma pessoa que desencarnou, prece para uma pessoa que está prestes a desencarnar, prece para pedir um conselho. E essa do conselho, e outras também parecidas, dizem a seguinte coisa. Quando você quer fazer uma coisa, você faz 3 passos. Primeiro, você se pergunta, se eu fizer isso, se fosse ao contrário, alguém fosse fazer para mim, ia ser bom? Eu ia gostar? Então, daí você já pensa, ó, eu vou alimentar esse cachorro. Se eu tivesse com fome na rua, eu gostaria que alguém me alimentasse? Eu estou vendo esse irmão triste, chorando, sentado ali. Se fosse eu chorando, eu queria que alguém fosse lá e conversasse comigo, me acolhesse. A gente é tão assim, nossa correria. Essa pandemia, ela veio, como eu falei, para nos dar um freio. Ela foi um freio. A gente estava lá no acelerador e a pandemia veio para nos dar um freio. Esse freio, como eu falei, a mudança do mundo é na gente. Temos que evoluir nossa evolução moral para que a Terra possa vibrar, a gente possa vibrar para que a Terra possa melhorar. A transição está acontecendo. Então, inúmeras palestras, inúmeros livros, documentários dizem, se a gente não caminhar rumo à evolução, vibrar nas vibrações que os irmãos estão trabalhando para a Terra ser, vamos ser convidados a sair. Então, não há mais tempo. A gente tem que começar a levantar e andar, caminhar. Certo? E aí para vocês fazerem o bem, não precisa vocês saírem de onde vocês estão. Vocês fazem o bem onde vocês estão. Vocês têm que ser postos, vocês têm que ser luz aonde vocês estão. Onde nós estamos. Quando eu falo vocês, eu estou me incluindo também. Então, nós temos que ser luz aonde estamos. Seja no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua. Eu tenho uma pessoa no trabalho que eu não gosto, essa pessoa me sacrifica. Eu tenho uma colega que disse até assim, eu devo ter jogado pedra na cruz. Ela até é bem engraçada. Eu acho que eu fiz um dry martini com cálice sagrado. Para rir com as coisas dela. Mas eu falo para ela, eu disse, ela é evangélica, eu disse, olha a oportunidade que Deus te deu. Te colocou com uma pessoa que você não gosta da energia, para vocês trabalharem essa energia de vocês. Pois é. E vem você... Sim, pode falar. Eu já tenho um colega que fala assim, eu preguei chiclete na cruz. Pois é. Não, eu queria te dizer o seguinte, que nós estamos caminhando para o final, né? Infelizmente, né, as lives são limitadas em 60 minutos. E eu gostaria de agradecer a todos que passaram por aqui, né, deram suas contribuições e aqueles que estão aqui também. Dizer que essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo e quem não souber como chegar lá, né, no IGTV, né, manda uma mensagem direta, né, para nós que a gente encaminha um link, né. E Kennedy, é assim, um tema muito bom, você aborda assim com muita segurança, tal. Eu fiquei a maior parte do tempo calado porque realmente você preencheu muito bem esse. Né? Não é porque você fala muito, é porque você fala bem, você preencheu Obrigado. muito bem esse espaço aqui. E também esse aqui é um local de fala de vocês, né, profissionais de saúde, né? Então tem que ter isso mesmo, né? Então tem que a Gabriela estava participando bastante, porque ela é psicóloga, né, e tudo mais. Então eu quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite, né, pela Betânia ter sido a nossa ponte aí, agradeço demais. Aí a gente está caminhando para o final, eu gostaria de pedir para você tecer algumas palavras finais aí, alguma coisa que você gostaria de falar, que não foi falado ainda, por favor. Só agradecer o convite, o seu convite e o de Betânia, né, que fez essa ponte, agradecer a nossa oportunidade de estarmos aqui. Espero um dia estarmos presentes, fisicamente presentes, né, para nos conhecer. Já está convidado a vir a Sousa, conhecer Sousa, o nosso centro, nossa cidade. E aí, para finalizar, eu quero finalizar com essa frase perfeita que Betânia colocou. Santa Teresinha, quando não podia ir para a missão, rezava pelos seus missionários.
Então, se eu não posso ir lá a 3 ruas depois ajudar, lá eu ajudo aqui fazendo uma prece. É Então, isso aí. é isso que temos que fazer, né? E eu quero agradecer muito a Elidíssima aqui, que é minha esposa, que está participando, está bem aqui na sala, pertinho, tá participando da live. Ela tá encantada com você, Kennedy. Eu acho que ela vai te procurar Oh, aí, meu vai ser sua Deus. amiga. E eu quero pedir para todo mundo que está aí, dar uma chuva de coração para esse rapaz aí, esse cara maravilhoso que é o Kennedy. Ah, minha Vamos jogar gente, muito coração precisa nele, disso muito não. carinho, porque é uma pessoa maravilhosa. Assim, eu gostei demais. Você assim, é um Que encantador de bom. almas. Você falou, todo mundo ficou parado Obrigado. assim mesmo. Então, querido, é isso aí. Agradeço demais mesmo aí, viu, pela live, viu, pelo seu tempo. Você doou seu tempo para nós, viu? Muito obrigado mesmo, essa caridade maravilhosa que você fez, certo? Então, eu vou convidar agora a todos, né, que se sentirem à vontade, nós possamos fechar os nossos olhos numa atitude assim, né, de reverência ao nosso Criador, né, que não só é Criador, mas ele também dá condições para mantermos as nossas vidas, e pedir assim com muito carinho e amor por aqueles irmãozinhos que estão passando por dificuldade nesse momento, que talvez estão com algumas ideias turvadas, né, por acontecimentos, por emoções ruins, negativas. Pedir para que os bons amigos do mundo espiritual tenham condições de chegar até esses coraçõezinhos aflitos e dizer que eles não estão sozinhos, que além de poder ligar no 188 CVV, que eles possam procurar os amigos, procurar as pessoas e ficar atento às mensagens que são dadas o tempo todo para nós, mas muitas vezes a gente não tem olhos de ver. Que essas almas sejam acalentadas com a paz do Cristo, com muito amor, muito carinho, muito acolhimento. Pedir por todos aqueles que se encontram em dificuldades, não só nos presídios, nos hospitais, nos manicômios, mas também em casa, sozinho, muitas vezes, sem condições, sem perspectiva de futuro. Abençoe a cada um. E muito obrigado pela oportunidade dessa reunião remota, dessa live. Muito obrigado por esse alimento dos nossos corações. Muito obrigado pelas palavras, né, que foram ditas aqui. Muito obrigado pelo Kennedy ter nos ajudado, ter nos esclarecido. Que a tua luz e tua paz acompanhe cada um de nós que participamos aqui dessa live. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Então é isso, Kennedy. Muito obrigado mesmo, viu? Suas palavras aí, você realmente, assim, esclareceu muito mesmo aí. E eu te agradeço mesmo, que Deus continue te abençoando. A nós todos, que assim seja. Agradecer a todos que estiveram aí ouvindo, participando, interagindo. E me disponho aqui também, tem no Instagram aí, quem quiser falar no direct alguma coisa, alguma dúvida que não ficou esclarecida, certo? A gente sempre está respondendo lá no Instagram do Gotas de Luz também, certo? E convidar que nos domingos, todos os domingos às 19h30, temos live lá também com o nosso Evangelho. A gente sempre traz um convidado, então é um momento maravilhoso. As que já foram acontecer também está lá no IGTV do centro. E esse canal aqui do nosso irmão, que também é maravilhoso, você já vem acompanhando há um tempo, de vez em quando eu entro. Geralmente eu estou de plantão, porque quase sempre estou, mas eu estou ali numa horinha ou outra, eu estou ouvindo também. Certo? Porque falar de Jesus e de Deus é muito bom, né? É isso aí, muito bom. Então, quem puder, siga lá, Kennedy C. Alves. E quem puder também, por favor, siga o canal Somos Espiritismo, né, para a gente continuar fazendo esse trabalho, que é divulgar o Espiritismo e divulgar pessoas assim como Kennedy, que tem coisas Isso. relevantes, coisas iluminadas para dizer. Então é isso, o Instagram já começou a contagem regressiva aqui, a gente vai encerrar então. Muito Pronto. obrigado, viu, Kennedy? De nada. Tchau, pessoal. Gratidão.